Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é o Educação 360. Eu sou Keison Cunha e esse é o espaço para a gente estar discutindo a educação pública, tentando traçar novos olhares para essa área. E é no programa de hoje que a gente fala sobre TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade que afeta de 3 a 5% das nossas crianças em idade escolar. E para falar sobre o assunto do TDAH, a gente conversa aqui com o professor e também psicopedagogo, o Neri, para estar tratando sobre esse assunto. Seja bem-vindo, professor. Tratando sobre o que seria, vamos partir do início, né, para os nossos professores. O que é o TDAH? Bom, o TDAH é um transtorno neurodesenvolvimental. Então, muitas vezes ele pode ser confundido, inclusive, com questões relacionadas a uma criança que não tem a família presente para dar normas, regras, é um menino que não tem limites. E, na verdade, o TDAH ele vai muito além disso aí. Vamos voltar à questão de ser um transtorno neurodesenvolvimental. Ele é confundido muitas vezes com um transtorno de aprendizagem, porque os seus efeitos eles acontecem aí na sala dos professores, né? Como indisciplinas, dificuldades de foco, um menino que não para, que é superativo. Só que a origem, a base dessas dificuldades, elas estão no cérebro das crianças. E essas dificuldades elas podem aparecer de três formas diferentes. Pode ter uma base genética, quer dizer, a criança tem uma predisposição genética a ter o transtorno devido à hereditariedade. Por exemplo, eu estava hoje no consultório e eu estava recebendo uma família que o pai também tem um transtorno de um TDAH. E aí ele relatando que as ações do filho eram muito parecidas com as ações dele quando criança. Então o TDAH ele tem uma base genética, a gente parte de quase, a literatura fala de quase 70% a 80% dos casos tem uma origem genética. Mas ele também pode ter uma base de dificuldades e falta de alguns neurotransmissores que podem se originar de uma má alimentação na gestação, pode se originar de uma situação de estresse muito grande dessa mãe na gestação, e aí, por exemplo, liberou muita adrenalina nesse processo e isso acabou afetando o desenvolvimento neurológico dessa criança. Ele também pode estar associado, já existem algumas pesquisas que associam ao uso de drogas, ao uso de álcool, ao uso de tabaco no processo de gestação, né, durante a gestação. Então, é muito bom colocar para os professores que existe sim uma diferença entre aquela criança que não teve limites e tem esses comportamentos para aquela outra criança que ela nasceu com um transtorno, ela nasceu com uma dificuldade a nível de estrutura cerebral para determinadas funções executivas, que eu posso citar atenção, concentração, raciocínio, memória operacional, controle inibitório, que é segurar a ação, pensar antes de agir. Isso são ações que vão além daquilo que a criança quer. É uma condição neurológica. Professor, na sala de aula, né, a gente tem o perfil de que são alunos, perfis de estudantes diferentes, né? Alguns professores têm salas muito seriadas, e assim o professor precisa ter uma atenção maior, enfim, em perceber. Mas que tipo de desatenção a gente pode perceber nesse estudante que está na sala? O que acaba tirando a atenção desse estudante com essa deficiência? Tá, vamos iniciar. Vamos imaginar, a literatura hoje fala independente de cada transtorno, porque existe um percentual para TDA, TDAH, existe um percentual para dislexia, para descalculia, existe um percentual para vários transtornos. Hoje a literatura está colocando muito como esses transtornos como uma questão de saúde mental na escola. Então é um processo que vai além, inclusive, da questão atencional. Se tem uma média hoje de em torno de 30% das crianças com algum tipo de transtorno que influencia nos processos de aprendizagem. Quer dizer, a cada 10 crianças numa sala de aula,
3 podem ter algum transtorno que vai dificultar os processos de aprendizagem, inclusive transtornos emocionais, ansiedade, depressão, entre outros. E imagina só, numa sala de aula, eu digo que o professor ele é o melhor profissional, ele está na melhor posição para essa avaliação. O grande problema é que muitas vezes ele não tem uma formação, ele não vem da faculdade com uma formação adequada para essa análise. E aí ele fica muito na questão do achismo, baseado muitas vezes só em sintomas, mas não percebendo um pouco mais as origens desses sintomas. Então, é muito complicado uma avaliação. Eu acho que a escola, diferente dos Estados Unidos, que, por exemplo, os processos avaliativos eles acontecem dentro da escola, normalmente as instituições encaminham os alunos, encaminham profissionais para essa avaliação dentro do ambiente escolar. Aqui no Brasil, pela nossa estrutura, pela demanda que se tem, pela população que nós temos e algumas dificuldades, isso não ocorre. Então, imagina o professor numa sala de aula com 20 alunos, onde desses 20, 6 podem ter características para transtornos de aprendizagem. O professor, muitas vezes, ele tem que perceber dois tipos de coisa. O comportamento que se destaca muito, aquele menino que é hiperativo, que ele não para, que ele não consegue sentar, que qualquer movimento em sala de aula rouba a atenção dele, rouba o foco dele. Esse nós chamamos de predominantemente mais imperativo e impulsivo. Mas também temos aquele outro aluno que ele pode ter um TDA, aí não seria bem um TDAH com hiperatividade, mas ele é aquele aluno disperso, que muitas vezes ele está olhando para o professor, mas está pensando em uma outra coisa, e é comum esses alunos também terem baixo rendimento escolar, terem dificuldades na aprendizagem, e eu vejo muito nas escolas quando o pai chega perguntando: mas professor, olha, eu sou pai de Maria está com notas muito baixas, ela não está conseguindo ler, ela não está conseguindo isso, e muitas vezes o professor nem recorda quem é Maria, porque é aquela aluna muito tranquila, que não dá trabalho. Às vezes ele recorda muito mais do Joãozinho, que ali não para, que corre, mas da Mariazinha às vezes ele nem recorda, porque ela está lá no cantinho dela, ela quase não fala, mas tem as mesmas dificuldades. E essas limitações que a gente precisa ter atenção, e como o professor pode, em sala de aula, fazer uma abordagem coerente, né? E até mesmo com os próprios pais. Qual o momento de perceber, se procurar um especialista, as unidades básicas de saúde, como é que isso funciona? Bom, hoje existe uma grande dificuldade no processo de avaliação e nas várias formas de avaliar essa criança. Eu acho que a primeira coisa é realmente perceber e chamar a família. Eu acho que a parceria escola e família, nesse momento, ela é essencial. Porque, por exemplo, vamos imaginar que essa criança ela venha... eu recebo, às vezes, no consultório a família que chega dizendo que recentemente foi uma menina de 8º ano que chegava com uma queixa muito interessante, que ela tinha um péssimo rendimento escolar. E aí, na anamnese, né, quando a gente vai identificar como é que está essa criança, como é que está esse adolescente, a mãe relatava que ela dormia meia-noite, que ela não se alimentava para ir para a escola, que ela dormia a tarde toda, ela estudava de manhã e dormia a tarde toda, era viciada em tecnologia e não tinha rotina de estudo. E aí eu fiquei olhando para a mãe perguntando como é que ela queria que essa criança aprendesse. Na verdade, os fatores estavam indo contra os processos de aprendizagem, né? Sono, alimentação e prática esportiva são 3 fatores fundamentais. Então, eu acho que para o professor, o fundamental é percebeu. Não vamos esperar muito aquele processo de que vai melhorar, vai amadurecer, vai... Não, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que essa questão de saúde mental na escola é algo muito sério. Nós estamos falando de perspectivas de futuro. Então, se nós pudermos antecipar esses processos, chamar a família, conversar, procurar ajuda, tem algumas instituições como faculdades particulares que têm setores gratuitos de avaliação, né? Na rede
básica, na rede pública, é um pouco mais difícil esse acesso, porque você vai ter muito mais voltado para neurologista ou psiquiatria, e eles vão encaminhar, vão solicitar uma avaliação ou psicopedagógica ou uma avaliação neuropsicológica, e essas, basicamente, todas vão ser realizadas em rede privada. Neri, a gente vai dar uma rápida pausa na nossa entrevista, que a gente vai seguir para um município aqui do Rio Grande do Norte, que é o nosso quadro Caminhos da Experiência. E é nesse quadro em que você, professor, professora, secretário municipal de educação ou diretor da própria instituição, pode encaminhar um vídeo para a gente mostrando como é que funciona a atividade aí na sua escola, contando um pouco da sua experiência. E a gente segue hoje para mais um município. Estamos aqui na escola Ceru, uma escola rural, onde eu, professor Itamar Carvalho, elaboramos um projeto chamado Matemagia. Aqui eu estou trabalhando com alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental, onde eu utilizo a ferramenta da matemática para revelar números, revelar segredos das pessoas, onde eles utilizam somente a matemática como ferramenta pedagógica para o crescimento educacional. Eles se tornaram agora matemáticos, utilizando dominó, utilizando os números, utilizando tabelas mágicas, onde através dos números eles revelam os segredos ocultos. É uma ferramenta poderosa pedagógica, onde todos podem crescer utilizando a matemática. Esse é o projeto Matemagia, onde os meninos do 6º e 7º ano dinamizam através da matemática um ensino e aprendizagem melhor e mais qualificado. Tá aí mais uma experiência pelo interior do nosso estado. E você pode participar do nosso programa. Encaminha um vídeo pra gente de até 1 minuto, contando um pouco da sua experiência, como funciona aí na sua cidade, na sua escola. Esse vídeo pode ser gravado com seu telefone celular na horizontal, contando como é que é essa atividade. Encaminha pra gente, para o nosso e-mail, que a gente vai exibir aqui no nosso programa. Neri, a gente continua a nossa entrevista aqui. Dentro da sala de aula também existem os vários graus, né, dessa deficiência. A gente, como você tinha mencionado anteriormente, a gente não precisa chegar a situações mais drásticas, né, a níveis mais elevados. Mas como o professor em sala de aula, ele tem que ser um multiprofissional, né? Tem essa situação. O contato com os pais, então, é muito importante quando o professor percebe já esse grau elevado, enfim, do estudante, não é isso? Isso, eu acho que o professor, como eu disse anteriormente, ele está numa posição privilegiada. Ele pode ter até tido pouca formação acadêmica na graduação como pedagogo ou como professor especialista, porém ele está numa posição privilegiada. E aí cabe a ele também, aí vamos dividir as responsabilidades, cabe a ele também buscar mais informações. Atualmente existe uma cartilha de inclusão escolar que foi desenvolvida pelo Ministério da Educação em parceria com diversos órgãos, se eu não me engano, é de 2014 esse documento, com diversos órgãos e associações, Associação Brasileira da Dislexia, a BNEP, associações da neuropsicologia. Então, existe uma cartilha de orientação ao professor para quadros específicos. Então, como trabalhar com crianças com TEA, como trabalhar com crianças com dislexia, como trabalhar com crianças com déficit de atenção. Então, é um documento que está gratuito na internet, né? Existem vários outros também, que o professor pode ter acesso para poder lidar melhor com essa demanda. Porque pode ter certeza, professor, eu sei que é sofrido muitas vezes, tem em sala de aula um aluno que não para, um aluno que não escuta, um aluno que tem dificuldade com regras, tem muitas vezes transtorno opositor desafiante. Quase 70% dos quadros de alunos com TDAH, eles podem, 2/3 dele podem apresentar quadro de oposição, transtorno desafiador. E aí isso pode... Professor, explique pra gente. Transtorno de oposição, transtorno desafiador, ele é aquele aluno, ele traz características daquele aluno
que ele não gosta, ele tem dificuldade em seguir normas, em seguir regras. Então, por mais que você diga, olha, agora todo mundo vai para a fila, ele vai questionar. Mas por que eu tenho que entrar na fila? Por que eu vou fazer isso? Isso é um transtorno, isso tem base neurológica. Isso é muito bom colocar. Então, fora o transtorno de oposição, você tem transtornos de conduta na adolescência. Quase 50% dos meninos que têm TDAH, 2/3 deles, vão ter transtornos de conduta, quer dizer, são propícios a quebrar alguma coisa na escola, a pichar alguma coisa, se envolverem com álcool, com droga, é uma condição neurológica. Fora a ansiedade, fora transtorno explosivo intermitente, fora síndromes depressivas, então tem várias comorbidades que são atreladas ao transtorno de base, que seria o TDAH. Então, o professor está lidando com isso no dia a dia, e eu sei que isso é muito difícil. Agora, nós somos os profissionais, nós temos que, muitas vezes, nós somos a única fonte de informação para esses pais que eles estão perdidos. E aí ele vai buscar na escola esse ambiente de segurança, esse ambiente de conhecimento, para poder ter uma orientação melhor do que fazer com o filho. E pode ter certeza, quando eu estou lidando com um caso desse, de um transtorno opositor desafiante, não é castigo, não é palmada, isso não é agressões físicas ou psicológicas que vão resolver o caso. O caso é falar sério mesmo, o caso é ir buscar ajuda profissional, o caso é buscar, muitas vezes, até a medicação, que existe um preconceito muito grande em relação a isso, mas muitos pacientes, por exemplo, pacientes que eu tenho no consultório, quando ele não entra, eles não fazem uso de determinadas medicações, eles não conseguem ficar 2 minutos sentados numa cadeira. E olha que lá dentro do consultório só estou eu e ele. Imagine numa sala de aula com uma mega quantidade de estímulos. Neri, nessa situação, de que forma a gente pode fazer que essa sala de aula se torne atrativa, se torne um espaço agradável para esse aluno? Vamos começar por uma questão que eu acho que é primordial. A educação, ela não deixa de ser um serviço, mas ela é um serviço que muitas vezes nós não estamos perguntando para o nosso cliente, que é o nosso aluno, o que ele está achando. No dia que a escola se transformar, no dia que eu transformar a perspectiva do serviço e transformar essa perspectiva do serviço numa coisa prazerosa, no encantamento, eu vou gerar o desejo dele estar em sala de aula. Então, o professor tem muito dessa responsabilidade. Eu estava na semana passada dando uma palestra numa escola pública e uma professora, no final da aula, disse: eu pensei que nunca eu ia voltar a ter esse sentimento. Isso me marcou muito. E eu perguntei qual era o sentimento. Ela disse: o senhor, ela era mais velha do que eu, ela dizia: o senhor despertou em mim o desejo para voltar a estudar. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou nessa fala, que é como nós, professores, nós podemos influenciar, inclusive no desejo, nas perspectivas de futuro, na vida do outro. Então, nós não ensinamos, nós transformamos vidas. É aquele processo de que a escola precisa se tornar includente sem ser excludente, não é isso? E transformar as ações, enfim, o ambiente escolar. Mas uma coisa que a gente precisa também deixar clara eu não sei, você precisa me esclarecer também, o déficit de atenção, ele não precisa especificamente surgir na infância, ou ele pode se apresentar durante a trajetória da vida desse estudante, até mesmo no ensino médio? Como é que é isso? Ele tem que surgir na infância. Não existe um transtorno de déficit de atenção adquirido. Se é adquirido, não é transtorno de déficit de atenção, é falta de atenção, talvez por não ter tido as estimulações necessárias. Mas o transtorno de déficit de atenção, ele vai iniciar na infância. É tanto que na avaliação psiquiátrica para esse tipo de transtorno, eles dizem que esse transtorno tem que acontecer ainda na infância, tem que os sintomas durarem mais de 6 meses, e esses sintomas têm que acontecer em 2 ambientes diferentes. Por exemplo, casa, escola, ou quando vai a um shopping. Então, existem alguns pré-requisitos a isso. Então, não tem um TDAH adquirido. A gente não
pega um TDAH. A gente pode até não ter as habilidades necessárias por falta de estimulação, mas ele é um transtorno que nos acompanha no início da vida até o final da nossa vida. Ele não tem cura. Existem melhoras com estimulação, existem evoluções, por exemplo, aos 21, 22, 23 anos, nós temos uma maior maturação no córtex frontal, né? Funcionamento executivo, então ele vai deixar de ser mais hiperativo, ele vai melhorar a questão motora, mas ele ainda vai entregar o que ele deixava de entregar os trabalhos na escola, ele vai deixar de entregar no trabalho dele. Ele vai perder horário. Então, é um transtorno que acompanha o sujeito por toda a vida. O que vai diferenciar será a maneira como esse transtorno vai aparecer, ou como apareceu na infância e na vida adulta. Mas tem terapia e tem como reverter muitos desses sintomas. Neri, quero agradecer aqui a sua participação no nosso programa, em trazer essa discussão, em esclarecer os professores, né, a comunidade escolar, em princípio, como colaborar e tornar essa pessoa próxima da gente, né, colaborar. Deixo você aí com suas considerações finais sobre esse assunto. Eu agradeço demais o convite a estar aqui falando com vocês e principalmente falando com professores. Eu sou um apaixonado pela educação, apesar de estar mais voltado hoje com pesquisas em neurociência e consultório, mas eu sou um apaixonado por educação e acho que no dia que o professor perder esse brilho no olhar, perder esse desejo, aí sim, quase tudo está perdido. Um grande abraço a vocês. Obrigado, professor, mais uma vez. Conversamos com o Neri, que é psicopedagogo e professor também. E o nosso programa vai ficando por aqui. Você encontra os nossos vídeos nas nossas redes sociais, mais informações também. Você sabe, pode participar do nosso programa, mandando e-mails, sugestões. A gente está sempre aqui construindo o Educação 360. Até o próximo programa, a gente se encontra na próxima semana.